local que acolhe o rap delas e que traz aí essa possibilidade da gente se encontrar para uma noite muito especial. Boa noite, meninas. Boa noite. Espero que estejam todas bem, contentes, felizes, porque nós estamos. São 17 anos e hoje nós temos um assunto para falar nesse Pode Mais. Mas antes de falar do assunto, eu vou dizer quem eu sou para quem ainda não sabe. Meu nome é Cláudia, eu sou formada em jornalismo, mas trabalho em banco. Tudo a ver. E agora... Sim, eu aposto que a maioria não sabia que tu era jornalista. E eu só... Em bancária. Talvez sim. Mas para completar, assim, jogo vôlei. Quem falou? Joga vôlei, muito bem. Isso, sou atleta. Me arranhei ontem jogando vôlei, foi... Mas eu agora, não contente, ainda vou me formar em TI também. Então, assim, são ramos muito afim. Mas venho aqui para falar sobre as múltiplas habilidades e faces das mulheres. Olá, Cíntia. Olá, mulheres maravilhosas, minhas colegas de programa, de Pode Mais. Pois é, a gente vai falar de muitas mulheres. Quem é a Cíntia? Pois é, eu vou te dizer que eu acho que tem várias entidades, né? É múltiplas personalidades, não é só dupla, né? Não, tem... Alguém se identifica aí no público? Ó, viu ali, ó. Mas a Cíntia é mãe, né? É curiosa. Eu sempre brinco com isso, que eu sou muito curiosa, né? Sempre fui curiosa desde pequena, ficava espiando pelas frestas da janela Queria saber o que ia acontecer, o que estava acontecendo. Essa é um pouco da Cíntia. Mas também gosto muito dessa coisa da amizade. Preciso disso. Olha só, faço até aqui. Mas sou assistente social de formação. É? Trabalho na área de recursos humanos há mais de 30 anos. Agora já tenho que começar a dizer a mais, porque já faz mais de 30, né? E eu tenho uma coisa que eu digo sempre, que eu gosto de gente, gosto muito de gente, preciso de gente perto de mim, para mim me sentir com essência aí na minha vivência. Esse é um pouquinho da Cíntia. Prazer em conhecê-las. Queremos me conhecer. É uma alegria sempre estar com vocês, assim como é uma alegria estar com vocês hoje à noite. É um bem-estar que dá quando a gente olha e se encontra com muitas mulheres. Eu penso que cada uma de vocês sente isso, não é? A sensação gostosa, agradável de ter decidido estar aqui hoje à noite. Então, que tenhamos uma noite maravilhosa, muito prazer. Para aquelas que eu não conheço, eu sou a Anete Roese, eu sou a psicóloga aqui do quarteto. Eu controlei o impulso. Porque já estava brotando aquele lado stand-up, sabe? Luciana, fala, o que você quer falar? Permite. Eu ia dizer, tá, mas tu é a Anete também, para quem te conhece? Para as que eu não conheço, eu sou a Anete. Ah, boa! Ai, eu demorei. É verdade. Uau! Viu? Então, foi só para entrar no clima de podcast, porque aliás, de stand-up, porque eu e a Cláudia, quem acompanha o programa mais dela já sabe que a gente vem treinando há bastante tempo para chegar nesse projeto um dia, né? E eu sou empresária porque eu que fico mobilizando esse negócio, tá? Então, eu vou contar para vocês. Elas resistem, mas eu já disse que isso aí vai dar negócio. Então, e a Anete, nossa psicóloga, vai curar nossas dores depois, né? Eu vou pegando assim o que tem de mais picante, as bitripolaridades de cada uma para fazer o stand-up, né? Tem alguma coisa que tu quer me dizer que tu ficou falando em tripla personalidade? Isso foi a Cíntia que começou com isso, porque só pegou o link. Porque eu acho que, bom, às vezes eu penso que mesmo sendo psicóloga e as pessoas fazem, né, claro, olha, guardadas as devidas proporções, né? Dizem que há muitas mulheres bipolares. Eu acho que elas são mesmo tripolares, quadripolares, por causa dessa coisa dos múltiplos papéis que a gente precisa exercer. E como não surtar com isso, muitas vezes? A gente precisa, mas também escolhe. Olha, eu sei que tem muitas mulheres que talvez não tenham escolha em alguns papéis que elas exercem, mas algo me leva a crer que das mulheres que estão aqui, muitas
escolhem estar em vários papéis. E esse é o tema do nosso podcast de hoje. Os múltiplos papéis na vida de nós, mulheres, mas com um aspecto diferente. Não vamos focar no desafio, no problema, na dor de cabeça, no cansaço. Vamos olhar para as nossas forças, certo, Cíntia? As nossas potências. O que toda essa multicapacidade, multifuncionalidade desenvolve em nós? Nós desenvolvemos muitas habilidades e muitas competências com tudo que a gente faz num dia. Quem dirá numa semana, num mês. Vocês lembram tudo que vocês fizeram ontem? É impossível. Eu não lembro, às vezes, o que eu fiz há 10 minutos atrás. Então, olhar para isso, mas tentar olhar de uma forma leve. E é por isso que a gente já serviu o espumante aí, a nossa equipe, para que vocês fiquem aí de uma forma leve, possam curtir a noite, enquanto sim, a gente fala de um assunto sério. Afinal, a Nete já trouxe aqui a bibliografia. Eu vou A Bíblia. A Nete não pode terminar a apresentação, ela é teóloga também. É verdade. Por isso que eu falo, a Bíblia É a Bíblia. Mas eu queria, na verdade, olha só, essa Bíblia chama-se A Ciranda das Mulheres Sábias. É um livro e eu queria fazer a acolhida de vocês com... Não, só levantar um pouquinho. Tá? Só tirar... Ok. Porque nesse livro, ele começa fazendo uma acolhida para quem vai ler. E eu pensei, essa acolhida eu gostaria de fazer para as mulheres que estão aqui hoje à noite. Eu vou acolher vocês com essas palavras que diz assim: ah, minha criatura admirável, seja bem-vinda. Entre, entre. Estou esperando por você. Por você e pelo seu espírito. Fico feliz por você ter conseguido encontrar o caminho. Venha, sente-se comigo um pouco. Pronto. Vamos fazer uma pausa, deixando de lado todos os nossos inúmeros afazeres. Haverá tempo suficiente para todos eles mais tarde. Em um dia distante, quando chegarmos às portas do paraíso, posso lhe garantir que ninguém vai nos perguntar se limpamos bem as rachaduras na calçada. O que é mais provável é que no portal do paraíso queiram saber com que intensidade escolhemos. Com que intensidade escolhemos viver. Não por quantas ninharias de grande importância nos deixamos dominar. Por isso, vamos, por enquanto, permitir apenas que o pensamento tranquilo nos abençoe por um tempo antes que voltemos a falar sobre o velho realejo do mundo. Venha, experimente essa poltrona, essa cadeira. Acho que é perfeita para o seu corpo querido. Pronto. Pronto. Agora, respire bem fundo. Deixe os ombros caírem até o ponto que lhe seja natural. Não é bom poder respirar um ar puro? Respire fundo mais uma vez. Vamos? Eu espero. Viu? Está mais calma, mais presente agora. Um momentinho só. Enquanto termino de lavar a mesa com menta fresca. Pronto, vamos usar a louça bonita e vamos beber o que estávamos reservando para uma ocasião especial. Sem dúvida, uma ocasião especial é qualquer ocasião a qual a alma esteja presente. Por isso, vamos nos sentar um pouco, comadre. Só nós duas. E o espírito, só nós duas. E o espírito que se forma sempre que duas almas ou mais se reúnem com apreço mútuo. Sempre que duas mulheres ou mais falam de assuntos que importam de verdade. Bem-vindas, boa noite, amorosamente acolhidas. Uau! É muito lindo isso. Muito Que lindo, tocante. Depois disso, eu nem preciso me apresentar.
Fale de você, Luciana. Vocês poderiam me apresentar? Ah, eu começo. Não, eu mudei de ideia. Eu já mudei de ideia. Eu tinha uma chance de fazer a fofoca que eu queria fazer. Era só para aguçar o gostinho. Sabe aquela coisa de olhar para o espumante que elas estão degustando e a gente ficar aqui na aguinha? É só para aguçar. Viu? Sim, Tá com desejo. sede? Não, tem água, tem água. Estamos bem servidos. Bem-vinda, Luciana. Quem é você, por acaso? Por acaso. Qual delas você quer conhecer? Olha, por aquela que você se sente à vontade em apresentar agora. Uau! Posso apresentar todas? Olha, fala assim. Nossa, eu fiquei com medo. Podia parecer uma coisa sensual agora, né? Olha, Qual será? pois é, alguma que a gente não conhece muito. Aquela Uau, jornalista. Isso não dá para apresentar aqui. Está sendo transmitido em vídeo. Só para lembrar, Só pra então. provocar. Não dá, não. A mãe está aqui, né? Viu? As testemunhas de casamento estão aí. Gente, realmente, acho que vamos pular essa. Vamos né? pular essa parte, então. A Luciana é essa mulher que há 17 anos comanda um programa para mulheres que se chama Mais Elas. Eu acho isso louvável. Ele só existe porque há outras mulheres que estão junto nesse barco e tantas que estão conosco na audiência, dando ideias, dando dicas, sugerindo pautas, discordando às vezes das nossas opiniões, né? Porque isso também faz parte. Mas é muito gostoso. Eu vou apresentar a Luciana, que é apaixonada por isso aqui. A Luciana que escuta todos os dias. Lu, como tu faz tanta coisa? Como tu corre tanto, né, Marciane? Como tu vence? Como tu dá conta? Eu não dou. Não dou mesmo. Esqueço de responder mensagens, me perdoem, não foi intencional. Esqueço o que eu estava fazendo há 10 minutos atrás. E tá tudo bem. Vamos deixar a culpa de lado. Porque se quisermos nos culpar, vamos passar o dia encontrando motivos para isso. Se quisermos reclamar da vida, temos possibilidades o tempo todo, a todo momento. Mas se quisermos sorrir, agradecer, se quisermos fazer o bem, dar um abraço numa amiga, ser escuta, só escuta, no momento que alguém precisa, com certeza, no momento que precisarmos, também teremos um ouvido à nossa disposição para aguentar aquele dia que a gente está assim, precisando só falar. Tu tem dia assim, Luciana? Eu quase não posso acreditar. Mas eu falo o tempo todo. Não, pois é, tu tem um dia que seja só para falar assim, com essa expressão de reclamar. Alguém já viu a Luciana Brava? Levanta a mão, quem já viu a Luciana Brava? Mãe? Amiga, vale, né? É que faz muito tempo eu ainda não era tão evoluída. Como se fosse agora. Ela tá sempre rindo, gente. Então, é por isso que eu perguntei. Tem algum momento em que tu precisa de alguém para falar sério, assim, pra... Falar sério, eu não sei, mas tem momentos que eu preciso falar. Falar sério nunca. Já falei sério. É. Às vezes em momentos bom, que exigem Luciana. respeito, Ah. empatia. Tu tá querendo saber se eu brigo com teu irmão, é isso? Gente, imagina se eu queria fazer uma fofoca. Nunca, né? Ô, Anete, mas ela chegou aqui hoje dizendo, né, pro pessoal, eu vou contar uma fofoca. Então, Alguma coisa tem Alguma entalado aí que ela quer falar, não Vocês falou. não me provoquem. Vocês não sabem do que vem, né? Depois vocês se arrependem. Melhor não provocar a fofoca. O importante é que com esse papo aqui, que a ideia é essa, a gente poder descontrair de forma leve, brincar. Brincar com aquilo que é desafio na nossa vida. Porque quando a gente tem um problema, quais as opções que a gente tem? Reclamar, chorar. Eu só vejo esses nesse momento. Vocês estão vendo outra coisa? Vocês estão vendo um problema? se Vocês não vão chorar e reclamar, não? Se calar, se isolar. Resolver. Ah, pensei que ninguém ia falar que tinha essa opção.
O problema está ali, ele precisa de uma solução. Se eu sorrir para ele, ou se eu gritar com ele, ele vai continuar ali. Pois é. Até que eu resolva. Mas é bom que você fala, Luciana, né, de você que você esquece as coisas, que às vezes você não faz as coisas. Será que é Alzheimer, mãe? Pra gente não pensar que as multitarefas, as multi-habilidades das mulheres, elas são todas realizadas com perfeição, que elas são todas bem feitas, ou que as mulheres estão sempre satisfeitas com as múltiplas tarefas que elas assumem. Eu resolvi contar isso justamente porque por vezes, nesse tempo de inspiração nas redes sociais, que gera muito sofrimento a partir das comparações, de tudo que a gente vê em frames, segundos da vida perfeita do outro, talvez muitas olhem para a minha rotina, ou para a rotina da Cláudia, ou da Nete, ou da Cíntia, ou de várias de vocês, e pensem, ai, como é fácil. Como é fácil para ela. Está em eventos, faz isso, faz aquilo. Mas a gente sabe que não é, né? E não é nem só o ser fácil, né? A percepção que se tem de que tudo funciona muito bem. Às vezes não funciona, o microfone antes não queria funcionar e a gente testou. Pois é. Mas quem sabe faz ao vivo. Quem não sabe aprende. Sabem e mesmo quem sabe tem que aprender mais ainda. Sabem que há pouco tempo saiu uma pesquisa que diz que de cada 10 mães, 9 estão exaustas? A outra tá com Alzheimer. Olha ali, eu vi alguém assim, fazendo assim. A outra não respondeu a pesquisa, né? Pois é. Esqueceram dela. Boa. Ela estava sem memória. Essa estava sem memória. Vamos confirmar se essa pesquisa está certa? Não, eu já vi assim, balançando a cabeça. 9 de cada 10 mães estão exaustas. Essa pesquisa saiu agora, nos últimos 10 dias. Alguém aqui é mãe e não está exausta, levanta a mão. Os que já casaram já estão Agora a segunda pergunta, então. Quantos anos tu viveu exausta? 30, viu? Olha, é nesse momento... É nesse momento que eu vou tomar a liberdade de chamar uma convidada especial para o nosso podcast de hoje, que eu tenho certeza que vai poder falar disso também, porque é uma mulher, na minha percepção, inspiradora, como todas que eu enxergo aqui, e que eu tenho a oportunidade de conhecer. Mas quando falo dela, eu me refiro à coragem de assumir um desafio, de colocar o seu nome diante da aprovação pública. E isso não é fácil, né, Aline? Quem atua na política sabe o desafio que é. E nós temos a honra de hoje contar aqui com a presença da nossa prefeita de Boa Vista do Sul, Patrícia Lúcia Bagatini. E eu quero convidá-la para vir aqui com a gente falar um pouco destes múltiplos papéis, que eu tenho certeza que ela já tinha muitos, e que desde o dia 1º de janeiro assumiu mais um multipapel neste desafio de assumir o comando do município. Bem-vinda, Patrícia! Bem-vinda! Patrícia, bem-vinda. É uma alegria podermos estar aqui para falar um pouco deste tema que eu tenho convicção de que mexe com todas nós em algum momento. Os multipapéis da mulher. Quais são os multipapéis da nossa convidada? Boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite a todas as meninas. Boa noite a todas essas mulheres. Então, os multipapéis. Às vezes a gente nem sabe quantos são, porque perde a conta. Porque acorda de madrugada para atender uma filha, um filho, porque tem que levantar tão cedo para atender as demandas do nosso trabalho, da população, porque a gente, como mulher, precisa provar todos os dias
que somos boas no que nós fazemos. E muitas vezes não é só para os homens. Eu vejo que a gente precisa provar para nós mulheres também o quanto somos boas. Porque nós nos cobramos a casa limpa, o filho bem cuidado, a comida boa. Porque eu sou prefeita, estou como prefeita, mas eu sou dona de casa, eu sou mãe. Eu saio, às vezes, como hoje, saí correndo, peguei minha filha às 4h na creche, fui para casa, dei banho, levei para minha irmã, voltei, me arrumei, peguei um engarrafamento, descendo, que é incrível, mas... Uau! E a gente não se contenta. Parece que a gente precisa sempre algo a mais. E nós arrumamos tempo para isso. Para nos arrumar, que às vezes não dá tempo de ir para salão, para fazer a unha. E nós não desistimos. Concorrer ao pleito não foi fácil. Com uma bebê em casa, que muitas vezes eu não conseguia ver ela todo dia, isso cortava o coração. Mas aí eu pensava, por que eu não posso? Porque tem que ser sempre aquela ideia de política antiga, diferente do que eu pensava, não que só eu estava certa, mas era uma ideia de gestão diferente e que eu não ia desistir disso. Eu tinha uma chance. Eu ia desistir? Eu ia parar pelo caminho? Então, nós, mulheres, nós temos a coragem de todo dia levantar da cama, levantar a cabeça, arrumar o cabelo, às vezes nem tanto, mas botar uma maquiagem no rosto e fazer tudo que a gente precisa com um sorriso. Às vezes não, né? Mas geralmente. E eu acho que é isso importante, da gente não desistir, da gente seguir em frente e olhar para os obstáculos, sabendo que a gente pode e deve resolver da nossa forma. E às vezes não vai dar, mas a gente não precisa baixar a cabeça. Então, acho que é isso o mais importante de nós, mulheres, as 1000 faces que nós temos, é porque a gente não para, não desiste. E às vezes precisa parar um pouquinho, né? O último rap delas, a gente falou muito no último sobre sororidade, sobre ter este sentimento, esta ação, esta atitude para com as demais mulheres. E me impactou, Patrícia, essa tua fala de a gente precisa provar para as mulheres. A gente precisa provar para nós mesmas. Porque se a gente for olhar na perspectiva da política, se um homem é candidato e não se elege, é natural, né? Tantos homens são candidatos e não se elegem, é absolutamente normal, concorda, Cláudia? Sim, eu acho que se tu concorre, tu pode ganhar ou pode perder, não é assim? No vôlei é. Não era só para tu não te sentir excluída sem microfone. E aí, quando a gente fala do universo feminino, né, desse contexto, o quanto dessa responsabilidade, dessa pressão é social, mas o quanto ela vem de dentro da gente. O quanto a gente se impõe, né, estas tantas cobranças e essa necessidade de dar conta. Porque quando a mãe sai e o filho fica, a filha fica, é uma situação. Quando o pai sai e os filhos ficam, é outra situação. Infelizmente, ainda é assim. O pai dificilmente vai ser julgado por alguém por estar indo trabalhar, por estar indo jogar futebol, por estar num evento com outros homens, participar de alguma programação. Agora, quando falamos de mulheres, a perspectiva ainda muda. E a gente já fala disso há quantos anos? Me ajudem. 7, né? Não, eu até ia comentar nesse ponto que para quantos lugares um candidato vai, homem, e alguém pergunta: ai, como tu tá fazendo campanha, as tuas crianças, onde é que estão? E a tua casa, quem tá olhando, né? Ai, parece que faz tempo que tu não faz o teu cabelo, que tu não pinta. Quantas vezes devem ter perguntado: ah, ela não tá pintando o cabelo.
Ah, ela não foi mais no salão. E as crianças? Ai, que feio, né? Ela nem olha aquelas crianças. Que tipo de mãe que ela é? Mas eu vou te dizer que durante a campanha, eu já sou pequenininha, né? Bem pequenininha. Agora tô com um saltinho, pareço um pouquinho maior. O vice, ele tem 2,2 metros de altura. 2 e 2. Vamos imaginar isso. E aí vocês imaginam, eu, várias vezes, muitas, a maioria de tênis, porque a gente corria o dia inteiro, porta a porta. E às vezes a gente chegava com o folder e mulheres, não eram homens, pegavam o folder, olhavam assim, tá trocado, na minha cara, na minha frente. Isso aqui tá errado. E aí a gente tentava explicar, sabe? Mas eu voltava para casa muitas vezes pensando, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? E aí eu pensava, não, eu tô no lugar certo. Eu tô no lugar certo. E muitas vezes a gente pensa em desistir. A política, assim como vários ambientes de trabalho, ela é um ambiente hostil para as mulheres, e principalmente para aquelas que tentam ser um pouquinho mais, que não querem ficar quietas. Porque os homens, eles se sentem ameaçados. Mas as mulheres não gostam, às vezes, nem todas. Mas eu vou dizer, a campanha política, ela foi muito difícil. Porque elas não aceitavam, algumas não aceitaram. As mulheres cresceram tendo como um referencial o mundo masculino, né? O valor masculino, né? A figura feminina, a fala masculina, a figura masculina. Então, nós todas e todos, desde crianças, as meninas e os meninos, aprenderam os modelos, os padrões, as regras pela mesma cartilha. Não é? Então, imaginem que essas mulheres, elas foram educadas, uma vez foram meninas, e elas foram educadas nesse mundo onde brincar lá fora, no mundo, né, no futebol, na rua, sair, ter liberdade, isso era reservado para os meninos. Não é? Enquanto que as meninas aprenderam a brincar na casinha de boneca de 2x2, fazendo comidinha em panelinhas desse tamanhozinho. Aprendendo desde muito cedo, tendo uma boneca, que o papel delas é cuidar, é cozinhar e é limpar. Porque os brinquedos introduzem as mulheres nesse mundo. E quando elas te recebem na casa delas, elas dizem, nossa, que estranho, mas uma mulher num papel de liderança parece que está trocado. Não é? Então, significa também que, culturalmente, o seu papel, não é? Nessa função que você corajosamente enfrentou para assumir, esse papel e essa ousadia e essa coragem, as mulheres agora, as meninas, as adolescentes estão tendo a oportunidade de ver que uma mulher, ela pode ter essa ousadia e ela tem essa coragem e ela tem essa competência. Então, na verdade, você está fazendo uma mudança de mundo. E é óbvio que eu falo nesses exemplos, mas também, se não fosse um movimento de algumas mulheres, eu não teria chegado lá. Porque existem os dois lados. E hoje eu vejo que muitas delas chegam em mim com alegria. E durante a própria campanha política, quando a gente via as postagens, enfim, um grupo de mulheres também fez o contrário. Apoiou. Ficou feliz. Então, sempre vai ter os dois lados. Um machuca muito. Mas a gente, como o outro mulher, cura, o outro sara. Exato. Eu tenho a impressão que gera um certo sentimento de se ela está fazendo esse movimento de ruptura, então talvez eu também tenha que me mexer. E aí, em algumas pessoas, dá o efeito de, nossa, é oportunidade, vou me mexer também e vamos fazer diferente. E em outras, que é aquelas que talvez tenham te rejeitado, então eu vou ter que me mexer. Porque tem dois jeitos, né? Eu posso me mexer, eu vou ter que me mexer. Tá tão confortável aqui e tá tudo bem. Só que a reação delas em relação a ti é que a tua exposição e o teu movimento faz elas pesar na consciência de que elas não estejam se movimentando. Eu acho que gera um conflito interno também para algumas mulheres, dependendo da geração, né? Mas
Um ponto que eu penso que é bem importante a gente deixar claro, que a gente não prega aqui que por ser mulher temos que necessariamente votar em mulher ou temos que apoiar partidariamente a candidata mulher. Nós temos o direito de escolher candidato homem. O que aqui eu, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, critico é quando a gente se refere a outra mulher criticando o fato dela ser candidata sendo mulher, né? É essa a perspectiva de não conseguir ver com naturalidade uma mulher ocupando aquele espaço. E, de fato, tem todo o bastidor, né? Todas as pessoas em volta. E, olhando para o bastidor, enxergo a primeira-dama de Poço das Antas, e também agradeço a presença. E o quanto é importante essa retaguarda, né? Porque as pessoas que estão em volta, os filhos, os familiares, eles sentem o impacto das nossas escolhas, da nossa rotina, do nosso dia a dia. E não é só na política, né? Agora, neste momento que eu estou aqui, ó, o meu marido está com os filhos. Ele está lá porque eu estou aqui. E quando a gente não tem esse suporte, esse apoio, se torna ainda mais desafiador. Então, o quanto também a gente precisa olhar para essa rede de apoio para as mulheres, independente da profissão. Imagina, eu vejo profissionais aí que trabalham, que por vezes não têm horário para trabalhar, né? Que trabalham de madrugada, trabalham na saúde, que precisam se ausentar, que não têm a escolha de estar num horário tradicional de trabalho. E eu acho que daí a gente olha para essa outra perspectiva das múltiplas mulheres, né? Porque quando eu não estou no meu papel, que talvez seria o originário, né? O a mim determinado, eu posso também escolher viver, né? Essas outras múltiplas mulheres. E que o quanto isso nos complementa, o quanto isso faz nós reconhecermos a nossa essência. E nós estávamos falando, pensando no programa aqui, e como é que a sociedade costuma valorizar essas múltiplas mulheres? Se a sociedade percebe que esse movimento acontecendo, porque se às vezes nós não nos damos conta que vivemos tantas facetas, né? Será que os outros conseguem perceber? Porque daí também vem essa percepção do quanto a gente faz, quantas competências, quantas habilidades temos, né? Eu acho que tem os dois lados, né? As múltiplas habilidades que a gente desenvolveu a partir do momento lá atrás, quando nós começamos a conquistar direitos, né? Como a gente estava falando outro dia num podcast, né? A partir do momento que nós, por lei, tivemos direito de votar, depois de nos divorciar, de trabalhar fora, de estudar, enfim, né, de ter conta ganhar, bancária, de ter conta bancária, de poder herdar. Nós fizemos uma coisa muito importante, que foi ocupar espaço naquilo que antes era o espaço do mundo masculino, o lugar dos homens. No entanto, nós não deixamos para trás todas aquelas tarefas que antes já nós fazíamos. E aí tem esse lado de que gera aquilo que a gente chama de múltiplas ocupações, né? Sobreposição de tarefas, ocupações, né, fora e dentro de casa. Então, as mulheres saíram do mundo doméstico para o mundo público, mas ficaram com as tarefas do doméstico, enquanto que talvez os homens não voltaram tanto para dentro de casa, quanto as mulheres ocuparam os espaços lá fora. Agora, isso seria tudo muito bonito se a gente também não tivesse, como nós vimos outro dia, né? Que a gente está falando muito de adoecimento mental nesse atual momento no mundo, né? No trabalho, né? E aí as pesquisas estão dizendo que o adoecimento mental, ele tem gênero. E o gênero do adoecimento mental é das mulheres, é feminino, né? Então a gente vê que muitas mulheres não estão exatamente suportando. Então, quando se diz que tantas mães estão exaustas, as mulheres estão cansadas, estão sobrecarregadas. E quando a gente brincou antes que a bipolaridade, às vezes, é quadri, não é? Porque em algum momento as mulheres surtam com razão
e adoecem porque se sobrecarregaram demais, né? Então, olhar para si e se autocuidar, né? Cuidar de si, estar aqui hoje à noite é abrir mão um pouco daquelas tarefas da casa e se dar uma folga, né? E não se sentir culpada por estar aqui. Ou por fazer isso. Eu acho que esse é um ponto que eu vejo muito na minha cidade. É uma cidade de interior, mas a mulher, ela se sente culpada às vezes por descansar, por estar tomando chimarrão na vizinha, fazendo uma fofoca, porque ela precisa terminar as coisas. Eu gosto também. Eu gosto. Não, eu gosto. Então, eu acho que não precisamos ter essa culpa. A gente precisa parar. A gente estava conversando antes na mesa que não se para mais. A gente pensa em trabalho, se tiver 40 horas por dia, a gente vai trabalhar. Mas a gente precisa ter esse tempo com a família, com os filhos, com o marido, com as amigas. Para mim, o que eu mais sinto falta hoje, na loucura que é a vida, é isso. Sentar e conversar com as minhas irmãs. Uhum. Porque, na verdade, às vezes, o problema é que nós chegamos num ponto onde a gente não consegue mais. Que quando a gente senta, a gente logo lembra de mais uma coisa para fazer. A gente... Ou, hoje em dia, claro, a gente tem um celular que é para também gastar o precioso tempo, né? Então, a gente, às vezes, não consegue mais, né? Mas... E aí, às vezes, ainda, claro, as mulheres se culpam, ou a velha, ou a nova procrastinação, né? Outro dia eu li uma coisa bem interessante sobre... E aí, quando a gente faz a pergunta da... Como eu brinquei um pouco da bipolaridade, que às vezes a saída é surtar, né? Surtar num bom sentido, que é aquele grande desabafo, aquela briga, aquela raiva que dá de tudo, de todos que não fazem as coisas, né? Mas eu vi que... Como diz uma amiga minha, não, por pouco não me tornei ré primária, né? Mas eu vi uma pequena análise na perspectiva de gênero sobre a procrastinação, que, nossa, eu estou procrastinando. Eu escuto muitas mulheres falar no consultório. Eu estou procrastinando demais. Bom, quem assume tantas tarefas, tem tantas atividades, tantos afazeres e preocupações, procrastina. Então, de certo modo, eu queria dizer para as mulheres que as mulheres que têm tantas tarefas, se elas procrastinam, elas estão só adiando algumas das muitas tarefas que elas têm. Elas estão só fazendo mais urgente na lista de urgências. Você sabe muito bem como funciona, né, Lucia? É uma gestão do tempo não consciente. Mas eu sento na poltrona. Eu sento no sofá. Testemunha, mãe, né? É verdade, né? Olha, não senti muita convicção. Não, ela... Às vezes até surge aquele sentimento assim, eu sentada no sofá e a mãe aqui do lado, trabalhando, e eu sentei no sofá. Mas eu também mereço sentar no sofá. E ela também precisa sentar no sofá e tirar o tempo dela. Porque, às vezes, é aquele o momento que a gente tem de reorganizar os pensamentos, de pensar no dia seguinte. E é incrível que quando eu sento no sofá, eu sempre recebo abraço. Sempre vem alguém correndo pro colo, pegar um colinho, ganhar um abraço, brincar de dinossauro, de mamãe e bebê. Isso deve ser um bom sinal, né? E me estimula a sentar no sofá, viu? Porque vai ter o abraço, né? E é isso, a gente se permitir viver e também ser exemplo, né? Porque eu acho que também tem isso. Nós, mulheres, a gente tem já intrínseco no nosso papel esse exemplo pela questão do cuidado. Se a gente não se cuida, né? É mais ou menos aquele exemplo dos aviões, da máscara. Primeiro põe em ti para depois poder ajudar os outros. Como é que a gente vai estar dando exemplos, principalmente se nós tivermos... Eu não tenho filhas meninas, mas eu digo para os meus filhos, né, se tiverem uma namorada, respeitem o tempo, principalmente também o tempo de solidão, porque a gente também precisa isso, esse tempo que é para si, para cuidar de si. E daí eu vi a Patrícia falando que ela teve em algum momento, dá vontade de desistir, né?
E eu queria te perguntar uma coisa, mas tu não desistiu e ainda bem, tá aqui, né? Que estratégias que tu utiliza para reconhecer e valorizar as tuas próprias habilidades? Porque para chegar nesse lugar não é fácil. A gente sabe que não é, né? Mesmo quando há dúvidas e críticas no entorno. Na verdade, eu vou dizer que tanto na política como na minha vida pessoal, às vezes eu penso, passei os 40. Eu não consigo atinar, né? Mas assim, já foi para sempre. E eu fico imaginando o que me levou até aqui. Muitas coisas não foram escolhas minhas, foram consequências. E graças a Deus eu tenho uma família, um companheiro também maravilhoso, uma filha, enfim, a minha família. O que eu faço às vezes é realmente isso, parar. Hoje eu paro muito pouco, mas eu procuro ter algum tempo em que eu possa ficar sozinha, nem que forem 10 minutos, e colocar a minha cabeça em dia. Habilidades. Eu nunca fui uma pessoa de desistir. Eu sempre fui muito focada no que eu queria. Quando eu fui vendo, passei vereadora, enfim, eu fui vendo onde isso estava me levando, eu queria ou não queria. Não era meu sonho, mas eu percebi que era uma coisa que eu gostava de fazer, estava fazendo de certa forma bem feito, e que às vezes eu não me colocava, por muitas vezes na minha vida, eu não me coloco em primeiro lugar. E eu acho que é isso que as mulheres fazem tanto. Se colocar sempre em segundo lugar. Principalmente depois de filhos e agora com a função. Mas a gente precisa ter um foco. Eu sempre tive muito isso de focar, de não desistir, né? E acho que é mais isso, da gente levantar, não se deixar abalar. Por mais que as coisas, às vezes, as palavras machuquem, as ações, mas de não parar. De tu decidir que a vida é um passo atrás do outro. Eu já tive depressão profunda, há muitos anos atrás. Não quis nem consultar. Mas eu sabia, todo mundo sabia. Mas todo dia que eu levantava, na minha cabeça eu falava, é um dia após o outro. Eu vou sair. E eu acho que essa fase depois serviu para a minha vida toda, até hoje serve. Que as dificuldades sempre vão acontecer em todas as funções, tanto em casa como na prefeitura, como nas relações familiares. Nem todo dia é bom. Mas a gente precisa crescer com isso e não desistir. Acho que a minha maior habilidade até hoje foi essa. Não desistir. Focar e seguir em frente. Acho que é isso. Bacana. Ela já deixou o spoiler, né? Vão pensando na maior habilidade de vocês. Se pudesse escolher uma habilidade, aquela que me dá potência, que me faz forte, qual seria? Essa pergunta é para o público e para nós também, né? Para nós também, com certeza. Patrícia, como tu te sentes em relação à perspectiva de que você, na condição hoje de prefeita do município, pode inspirar muitas mulheres. E, ao mesmo tempo, com a responsabilidade de mostrar que a mulher pode fazer um excelente trabalho na política. Como tu bem falou, antes de mais nada, é uma responsabilidade enorme. Tanto que o cargo exige, mas por outras pessoas me verem mais. Só que a gente não precisa se cobrar tanto. A gente não precisa ser perfeito. Mesmo eu sendo, enfim, o cargo máximo do executivo, eu não preciso ser perfeita. Não precisa ser perfeita, só prefeita. Isso aí. Gostei. O que a gente precisa fazer é fazer as coisas corretas, de coração, agir de boa fé, né? Mas que as pessoas entendam
que, apesar, por exemplo, de eu estar nesse cargo hoje, todo mundo pode chegar. Não foi uma exclusividade minha. Tantas mulheres podem chegar, tantos homens, e há homens e mulheres boas em todo lugar, em todas as profissões. A gente não precisa se cobrar tanto, só que a gente precisa dar o nosso melhor. Isso, eu não quero ser meia boca. Eu quero fazer a coisa direito, eu quero deixar um legado para o meu município. Não por eu ser mulher. Eu não quero que as pessoas pensem, como tu bem falaste antes, porque é mulher, ela fez melhor. Não. Eu quero que as pessoas entendam que a gente pode fazer de um jeito diferente. E foi o que eu falei em toda a minha campanha. Eu não queria falar mal dos outros candidatos e nem falar das outras gestões, dizendo que eram ruins. A forma que eu queria fazer era diferente. Se estava certo, errado, quem ia falar isso era o público. Eu gosto de ter um planejamento, eu sou organizada nisso, mas que a gente não precisa ser perfeito. Apesar de eu ser perfeita, né? E quem fiscaliza a fiscal? Vou contar para vocês. A Patrícia é concursada fiscal do município, né? E atua há muitos anos já nesta função, tem essa experiência na lida pública. E como é estar agora do outro lado? Porque você, por muito tempo, exerceu o papel e a responsabilidade de ter que fiscalizar os atos públicos e todas as decisões dos prefeitos. E agora? Então, Do outro lado do jogo. Transparência a gente tem que ter sempre, principalmente no meio público, e é uma coisa que eu prezo muito. Simplicidade. As ações nossas dentro do município, minhas hoje, são ações que eu quero fazer, mas são muito simples, diretas. Eu não preciso enrolar muito para o que eu quero falar. Eu não preciso, às vezes... Boa Vista do Sul é um povo ainda muito de interior. Eu sou colona. Eu falo os R's puxados. Eu não tenho vergonha disso. Mas é fazer com muita transparência, com calma, com simplicidade, não atropelar. Na administração pública nem sempre se faz na velocidade que a gente gostaria. Às vezes eu fico, meu Deus do céu, isso não vai dar, não vai. Até o final do ano já temos 5 meses e eu não consegui botar. Mas muita coisa a gente já fez, com a ajuda de muitas mulheres. A maioria do secretariado são mulheres. Não que os homens não conseguissem, mas eu vi em algumas mulheres essa mesma visão que a minha. Então, eu acho que tu estar cercado de pessoas capacitadas, não importando, e com uma visão de bem, já é um grande caminho. Que idade tem filhos? Minha? Aham. 2 anos É uma e meio. filha? É uma filha. 2 anos e meio. Fiquei com essa curiosidade, porque no podcast anterior, que nós fizemos aqui neste espaço, nós recebemos a prefeita Michele de Paverama, e ela também compartilhou, né, a maternidade, ela que estava com o bebê pequenininho durante a campanha. Então, o quanto isso inspira, né, de alguma forma, saber que quando a mulher tem um objetivo, nada é empecilho. Quando a gente foca, define o que quer, a gente vai em busca. E a gente busca apoio também, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Bom, nós queremos agradecer muito, né, teres aceito o nosso desafio de estar aqui, e vamos liberar ela para poder curtir a noite e poder usufruir do restante do momento. E a gente vai aproveitar esse momento para lançar um desafio daqui a pouco, né? Patrícia, tua mensagem final, o que tu diria aí para essa... Final não, né? Deste momento, o que o coração manda dizer para estas mulheres maravilhosas? Antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade. Né? Eu me surpreendi um pouco quando eu cheguei assim e pensei, opa, eu não estou em casa. Agora está. Não, agora está na Popular, está em casa. Estou. Mas eu acho que a força da mulher não está só nas nossas roupas, na nossa beleza. A força da mulher, ela vem muito além disso. Vem de dentro. Talvez por a gente ser mãe,
ter a capacidade de ser mãe, de amar de uma forma diferente, né? Então, que a gente use essa força que nós temos para correr em busca dos nossos sonhos. Sejam eles profissionais, né, afetivos, amorosos, enfim, mas que a gente se valorize muito. Que a gente pense, e apesar de a gente se colocar em segundo plano a vida inteira, que em certos momentos a gente pense o que é melhor para mim. Eu fiz isso muitas vezes já. Então, que vocês possam se colocar em primeiro lugar hoje e escolham momentos para vocês. Foquem e não tenham medo. A vida ela é feita para voar. E a gente tem asas para isso. Isso merece aplausos. Obrigada. E agora, eu vou pedir para a Nete chegar um pouquinho do lado da Cíntia, mais próxima, assim. Vocês viram essa cadeira? Vocês perceberam que tem 5 cadeiras aqui? A gente não sentou, mas as cadeiras estão aqui, né? Isso é um indicativo. É um indicativo? Vamos falar um pouquinho para o pessoal se encorajar? Vamos falar um pouquinho? O que nós vamos falar? Olha, eu estava pensando que nesses múltiplos papéis, a gente precisa lembrar de algo que muitas vezes é tabu falarmos, e que aqui no podcast, no programa Mais Delas, não é. E já falamos muitas vezes disso, né? Que é a questão da sensualidade, da sexualidade, da nossa vida. Opa, o pessoal, eu senti assim, o pessoal tendo uma reação diferente. Umas cadeiras balançando. Umas cadeiras se mexendo. Ó, a Nina, depois tem fala da Nina aqui, tá? Mas assim, da gente lembrar que este papel também merece espaço na nossa vida. E o desafio, nós falamos muito em equilibrar os papéis, né? Aquele dia eu estive num espaço que alguém falou em equalizar papéis. E me impactou, porque equilibrar... Quem já passou numa sinaleira e viu alguém ali tentando equilibrar aquelas... Não sei como chama, me ajudem. Eu acho que são bolinhas. Vamos dizer Podem ser bolinhas, podem ser os pinos, pratos. O quanto é desafiador equilibrar várias coisas. Agora, equalizar nos leva a pensar um pouco. Pesos e medidas. E aí não tem uma regra, né? Eu não tenho direito de julgar as escolhas da Cláudia, assim como ela pode até julgar as minhas, mas eu não vou permitir que me impacte. Estava quietinha, pianinho. Não, eu só quis dizer que eu não vou permitir. Mas que tu tem o direito de ter a tua opinião sobre... Com as minhas múltiplas tarefas, eu não tenho tempo para jogar as suas escolhas. Uau! Olha, esse é um bom ponto para trazer para o nosso debate, né? Com um tempo tão escasso e sendo o tempo bem mais precioso que nós temos em nossa vida, podemos pensar em fazer um excelente uso dele, né? Como equalizar. Então não podemos esquecer dessa parte também. Eu só não queria perder a oportunidade de falar. Mas eu tô... Vocês concordam comigo? Sabe, Luciana, eu senti firmeza. Não, pessoal, tá com medo de ser chamada aqui para falar sobre isso. Vamos desenhar, assim, ó. A Luciana está dizendo o seguinte, pessoal, para quem não entendeu, assim, ó, que na vida a gente tem todos os papéis e que não é para esquecer a mulher sedutora e sensual que gosta de namorar, que essa também tem que ter um lugar ali. Agora, vocês entenderam? Concordam? Tava preocupada, pessoal. Nós temos uma psicóloga aqui, se alguém quiser marcar consulta. Pois é. Não, mas você sabe que... Pois é, mas é... Olha a psicóloga com teóloga nesse assunto. O problema é que, assim, a pergunta é com tantos papéis equilibrados ou equalizados, aqueles papéis continuam lá, não muda nada. Pois é, mas aí quando a mulher chega nessa hora, né, e eu acho que É nessa hora, qual hora que é, Anete? Peraí, calma. Cláudio, tem as preliminares, peraí. Ah, tá. Pode ser o teu momento. Não falaram aqui que tem que ter o seu momento,
os seus 10 minutos, mas podem ser 30, 1 hora, tanto faz. Cada um escolhe o que quer. Pode, né? Claro, gente. Então, pode ser o teu momento, não precisa necessariamente depender de alguém, né? Com tantos papéis, Luciana, dá para ainda assim, tá bonita, afim, descansada, para, né, ainda encarar um lobby, Pois é, por isso que eu tô falando. Eu tô fazendo... Pois é, vocês acham? Vocês Dá entenderam? tempo? Dá tempo? E o pessoal não? Dá tempo? Acho que não dá tempo. Pois é, Pessoal. fica difícil. Mas sabe, Luciana, que eu acho que essa coisa da gente equilibrar ou equalizar tantos papéis, uma das coisas interessantes que eu escutei nos últimos dias de uma mulher, porque numa sessão ela disse... Ela estava cansada, estava com raiva, ela estava brava, ela estava, querendo se tornar ré primária em casa. E eu também tinha escutado a filha dela. Ela falou que ela disse: minha mãe está insuportável. Ela só manda a gente fazer coisa e ninguém faz. E ela só fica o tempo todo no celular porque ela tem que trabalhar. Então, assim, a minha mãe não tem tempo, a minha mãe... E a filha desenvolvendo uma mágoa, uma raiva dessa mãe que não tinha tempo para um chamego, né? Um abraço, uma coisa assim. E aí... A mãe também pode desenvolver isso em relação à filha, né? Pois é, a mãe tem isso com a filha. Por quê? Com a filha, com o filho, com o marido, com o outro filho, porque sobra tudo para ela. Então a mãe fica muito brava com isso tudo. E aí, claro, a gente chega num ponto, qual é o ponto? Em perguntar para as mulheres se elas também sabem desistir. Queria botar essa coisinha assim, né? Cutucar um pouquinho. Pode desistir. Porque exatamente aí que tá. Olha, eu vou te confessar uma coisa. Eu pensei em desistir de fazer esse evento hoje. Pois Segunda-feira. Abrir mão de alguma coisa ou deixar para os outros, para a mulher é uma coisa muito difícil. Mas eu só queria concluir, porque depois essa mulher falou uma coisa muito interessante. Porque ela foi embora com a tarefa de tentar conversar em casa para delegar tarefas, deixar de fazer coisas, porque às vezes eu não vou mais fazer isso, é uma decisão muito difícil para a mulher. E deixar que os outros façam do jeito que os outros fazem e suportar que aquilo não esteja feito do jeito que ela gostaria, com aquela perfeição, com aquela rapidez. Então, é um trabalho, é um exercício tremendo para as mulheres. E aí ela chegou numa sessão depois e ela disse: tu sabe que eu fiquei pensando muito, e eu também conversei com meu marido, e o meu filho, de um tamanho assim, lavou a louça, e aí ela disse: sabe o quê? Cansei de ser rainha. Cansei de ser rainha. Nossa, é isso. É isso. Eu acho que precisamos começar a pensar em deixar de sermos rainhas e querer ser rainha o tempo todo, bonita, fazer tudo, ter empatia demais, sofrer o sofrimento dos outros, ocupar espaços o tempo todo, todos ao mesmo tempo, porque isso está deixando as mulheres exaustas, cansadas, desanimadas, as pessoas... Como é que é? O sofrimento mental agora tem gênero, as mulheres são aquelas que mais estão tendo que se afastar do trabalho, porque, na verdade, elas não estão suportando. Então, tem um lado bonito que a gente desenvolveu inúmeras habilidades, e isso nos torna competentes, porque, como é que disse uma outra mulher? Nossa, tu sabe que, bom, eu sou uma profissional, eu faço, eu aconteço, e aí ontem eu consegui tirar uma mancha de uma blusa branca que eu adoro. E eu fiz isso com tanta paciência, eu queria que meu marido entendesse, mas ele nunca vai entender. Aí ela disse assim, as tarefas domésticas, ela disse, a outra, nos equilibram. Porque, como é? Tudo aquilo que a gente faz com as mãos equilibra o cérebro. Tudo que a gente faz com os pés, tudo aquilo onde a gente mexe, por isso que os hobbies, as outras coisas que a gente faz nos equilibram, não é? Então, às vezes lavar uma roupa, passar uma roupa, fazer o trabalho doméstico, as mulheres gostam de ver a casa limpa, isso nos faz bem. Só que quando a gente precisa fazer tudo, isso nos deixa exaustas. E aí a gente às vezes não tem nem
Libido. Isso. Certeza misteriosa. Nem precisou microfone para falar. Olha, mas sabe o que me fez não desistir desse evento? Diga, conta pra nós. Pensar depois. Como vai ser? Depois do coquetel que tá pronto lá pra gente degustar daqui a pouquinho, pensar na despedida, naquele momento, naquelas palavras que a gente ouve ao final da noite. Foi isso que me deu forças para ficar no celular, sim, porque era o meio possível, e convidar tantas mulheres para se darem de presente uma noite para si. E não se preocupem, a gente não vai ficar falando a noite toda aqui, tá? Vocês já vão poder falar. Aliás, agora, quem gostaria de aproveitar a cadeira da oportunidade que está aqui? Aqui tá escrito. Não briguem, não briguem, não briguem. Quem quer estar aqui? Esse líquido aí que vocês beberam é o líquido da coragem. É o líquido da coragem. Entenderam a estratégia? Olha, Se ninguém é só a primeira. A gente As professoras faziam, se ninguém se anunciar, eu vou escolher. Fazer o quê aqui? É pra fazer o quê aqui, Cíntia? A mulher que estiver aqui com a gente tem uma pergunta curiosa para essa mulher. Ah, é? A gente tem uma pergunta curiosa. Já pode falar? Já pode falar, porque não entrega a pergunta antes. Não. Ah, de jeito nenhum. Eu e a Nete, vocês estão vendo? Eu e a Nete queria fazer. Eu tô vendo alguém beber mais um pouquinho de coragem pra vir, ó. Vem. A oportunidade a primeira a se levantar é nossa convidada especial deste momento. Vamos, vem. Quem ousa? Olha, o podcast, olha, eu li na lista. Uau! Então, já bebi todas. Vamos ver aqui, por gentileza. Agora nós vamos sentar, né? Porque é a cadeira da oportunidade. Da pergunta. Foi só por causa da pergunta. Eu escutei o especial, eu vim correndo. A pessoa tem problema de autoestima. Autoestima é tudo, é necessária. E é um desafio também, né? Vamos combinar. Cíntia, vou te deixar fazer a pergunta. Eles achando que a pergunta era uma pergunta cabeluda. Não é do libido ainda. Do libido é depois. A Cláudia pode ficar sem microfone, né? Você é muito envergonhada. Não. Mas olha só, a gente tá a noite toda aqui falando, né, de habilidades, de reconhecer nossas habilidades, as nossas competências, e isso não é de uma forma à toa que a gente está fazendo essa pergunta, é porque a gente percebe, e a gente percebe por as mulheres que passam lá na bancada do programa, quantas habilidades, e quando elas saem, nos instigam. Eu fico com a cabeça, assim, durante a semana, brilhando, né? E a gente conversa entre nós sobre isso. Então, a pergunta que a gente quer fazer é a seguinte: se tu pode compartilhar com nós uma experiência marcante de quando tu percebeu uma competência muito tua, assim, muito que é mais particular, assim, e que isso te trouxe um impacto muito positivo. A força da Marilu. Eu acho que a gente nasce com isso. Né? Tu vai aprimorando com o passar dos anos. Com certeza tem toda uma cultura ali, depende de quem te criou, quem te educou, as experiências positivas ou negativas, como tu encara elas, né? Às vezes a gente aprende mais com uma negativa, infelizmente, do que com uma positiva, né? Mas uma experiência... Com o passar do tempo. Né? Vai... E aquela coisa, né, gente? Tem a mulher dos 20, a mulher dos 30, a mulher dos 40, a mulher dos 50, né? Às vezes... A mulher do ninho vazio. Ah, meu Deus! Né? Meu filho saiu de casa recentemente, a Lu sabe bem. Fui fazer terapia, voltei para terapia. E hoje eu digo com muita clareza, sem culpa, que coisa boa quando eles crescem e saem de casa. Detalhe, com quantos anos ele saiu? 13. Sofri muito, chorei, pensei, não estou pronta. A Regina, o filho dela, saiu de casa com 18. E eu disse, que boba que tu é. Ele, com certeza isso aconteceria. Quando chegou a minha vez, ela disse, viu? Eu disse, mas ele só tem 13. Faltavam 5. Não tem diferença, né? Nem com 13, nem com 18, nem com 25. A gente acha que criou os filhos para o mundo
E quando chega o momento, não, a gente não tá pronta. Não tá. E eu vou dizer libertador. Tu ter tempo para ti fazer tua unha. Não ter aquele negócio, mãe, tô com fome. Mãe, o que eu tenho? O que tem para comer? Mãe, tô com fome, mãe, tô com fome. Não, é muito bom, sim. Tu ter horário para curtir uma amiga, tomar um vinho em casa sozinha antes de dormir. Tu e Deus. Eu e a minha Netflix. Sim, gente. A gente se culpa, acha que péssima mãe que tu é, que tu não sente saudades do teu filho. Claro que eu sinto saudades, eu faço chamada de vídeo. Mas não o tempo todo. Mas é ótimo eu ficar comigo. É muito bom. E eu desejo que todo mundo pense sobre isso. Não tenham culpa, não sintam essa culpa idiota de estarem se divertindo sem os filhos, sem os maridos. Até sem as amigas, às vezes. Vamos fazer amizades novas. Isso é tão bom. Viajar sozinha. Como assim tu tem coragem de pegar um avião, de pegar um carro e ir sozinha para Gramado? Gente, é tão bom. A gente conversa, às vezes, mais com o maître do que aquele casal que tá ali, cada qual com o seu celular. Tu troca mais ideia, às vezes, com o menino que tá estacionando o teu carro. O taxista te dá altas ideias de viagem. Né, altas dicas de hotéis, de restaurantes, de pontos turísticos. Sabe que tá me Né? dando uma ideia. Eu que viajo você- muito sozinha e eu adoro isso. Minhas amigas fazem isso também. Né? Uma incentiva a outra. Né? As mulheres também são pessoas individuais, apesar de que não parece. Parece que elas têm um monte de pessoas penduradas nela em volta. E olha, tu está dizendo que as mulheres também são pessoas individuais, que elas podem pensar nelas e fazer coisas por elas sozinhas e gostar, não é? Até no sexo. Né? Hoje mais sozinho. Agora ela disse o que eu estava tentando dizer antes, tá? Eu falei as flores. Mas isso é mesmo mais prazeroso tu contigo do que com os bocotes. Né? Ô, Cláudio, acabei de descobrir que isso também é um trabalho manual. Obrigada, Marilo. Essa é a hora da merenda, eu acho. É a hora da merenda. Que revelação essa noite, um novo trabalho manual para as mulheres. Lembra do recreio? Hoje as crianças não sabem mais do que é recreio. Vocês querem a hora do recreio? Querem continuar falando sobre... Olha, foi tão bonito. Eu será acho que vem no mais recreio alguém? nós vamos ficar... falando mais. Vai vir mais alguém. Gente, a gente ama fazer isso aqui. Eu vou falar em nome delas porque eu sei que elas amam. A gente ama estar neste espaço onde a gente pode falar o que pensa, o que sente, o que dói, o que nos orgulha, o que nos faz bem e onde a gente precisa de ajuda também, né? Porque se eu não tivesse tido ajuda, a gente não estaria aqui. E estar juntas, né? Ter pessoas ao nosso lado, como a Xana que está lá na entrada, como a Ariana e a Gabi que estão aí, como o Laron que está no bastidor, sim, temos um homem nesse espaço além dos garçons. Eu gostei disso, os homens estão trabalhando. Essa era a fofoca. Cláudia, nós queremos ter um próximo podcast no dia 18 de novembro. Aliás, para todas que eu convidei, assim, em cima do laço e que tiveram a sorte de estar aqui, de conseguir manejar a agenda para estarem aqui, mas aquelas que estão em casa, que vão assistir o nosso podcast e vão pensar, bah, eu não consegui estar. 18 de novembro, esse espaço vai estar lotado, porque eu já tenho lista de espera daquelas que queriam estar aqui hoje e não puderam estar. Então, se vocês gostarem desta noite, já deixa o nomezinho lá na saída. Isso aí. Que a gente vai se encontrar nesse dia aqui. E a Nete, quem quiser viajar um pouquinho, porque, olha, eu confesso para vocês que quando a Nete há pouco foi falar da mulher, da individualidade da mulher, sabe que eu achei que ela... Não, eu tenho que rir da minha própria ideia, né? O meu cérebro é uma coisa que eu não consigo entender. É criativa. Eu achei que ela ia propor a gente organizar uma excursão. Eu também achei. Eu não sou a única louca. Ela vai falar de um cruzeiro, ela vai querer fazer um cruzeiro. Cruzeiro do Pai delas. Vamos? Olha, viu? Tem alto mar. Tem alto mar. Gente, eu tô me sentindo aqui. Mas a Cláudia e eu já tivemos essa ideia. Nós já tínhamos falado, né, de fazer a viagem.
Então, tá aí, ó. Já aí, né? Teremos apoio. É só juntar as mulheres que surgem muitas ideias. Então, é só juntar a mulherada que surge ideia boa, né? Aham. Vocês não trabalham a maioria com maioria de mulheres No também? intervalo, a gente já faz a lista do E olha que é um desafio também, né? Porque vamos lá, vamos fazer a lista do cruzeiro, vamos matar a fome. E daqui a pouquinho a gente segue com a programação daqui, porque não acabou, tá? Tem mais desafio. Depois tem presentes, claro, né? Vai ter presentes, já tem vários aí. Vai ter sorteio e vai ter um momento especial para que cada uma saia daqui levando algo muito especial, significativo desta noite. E a programação a partir de agora é só para quem está aqui. A quem nos acompanhou online, fica o nosso Abraço. abraço. E curte lá no Spotify, segue a gente no Spotify, segue no YouTube, Popular Teutônia, acompanha o programa Mais Elas e os episódios do Pode Mais Elas, onde a gente se permite falar do nosso jeito. Expor nossas vulnerabilidades, mas também ocupar o nosso espaço de fala. Vamos curtir a festa? Vamos lá!